Olá, é um prazer estar com os senhores, com as senhoras, começando o podcast do Edivaldo Souza. Como sempre, todas as semanas, um bom entrevistado, um bom assunto em evidência. E eu fiz questão de trazer para a entrevista deste domingo o doutor Thales Trani. Ele é promotor da Vara de Execuções Penais do Ministério Público do Acre. Ele nasceu ali Ele é fluminense. Nasceu no estado do Rio de Janeiro, mas foi criado em São Paulo, em São José dos Campos. E agora é um acreano que está aqui prestando seus trabalhos em nosso estado. Doutor Thales, é um prazer lhe receber aqui. Olha, muito obrigado, Edivaldo, pelo convite. Um prazer mesmo e parabéns pelo programa, viu? O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Tudo na paz? Tudo na paz. Graças a Deus, então. Obrigado, querido. Como é que é? Nasceu em que lugar ali? O senhor é fluminense? Nasci em Volta Redonda. Volta Redonda. No estado do Rio. E aí, criança, eu já fui para São José dos Campos, aí fui criado lá, fiz a minha faculdade, e aí quando eu passei no concurso aqui para promotor no Acre, de lá eu já vim para cá, pro Acre. Há quantos anos aqui já? 24. Tá, 24. 24 anos. Tem mais tempo no Acre do que eu de televisão. É, né? Isso é verdade. Olha, doutor Thales, eu acompanho o seu trabalho. Vejo suas entrevistas na televisão, tenho acompanhado e tenho notado o seu cuidado com a população carcerária. Esse é um ponto. Mas vamos começar a nossa conversa por outro segmento, por outro ponto. Por que o Acre tem uma das maiores populações carcerárias do Brasil, hein? Por que tem tanta gente presa? Veja bem, a prisão pressupõe crime, né? Sim. Então, pessoas estão cometendo crimes e estão sendo condenadas, né? Então, e com a condenação, o resultado óbvio é o encaminhamento para a unidade prisional. Então, assim, acredito que, tendo em vista a desigualdade, né, a falta de oportunidade, vai levando as pessoas para a criminalidade. O senhor defende essa tese de que sem emprego, sem geração de renda, isso contribui muito para que haja o aumento da violência? Com certeza. Com certeza. E como eu acompanho muito, né, os reeducandos, tanto no fechado quanto no semiaberto, porque o ano passado eu trabalhei no regime semiaberto, né, com o uso de tornozeleiras eletrônicas, os reeducandos. Então, assim, a reclamação deles muito, Edivaldo, é assim, a falta de oportunidade. Muitos. Porque, assim, já é difícil o emprego para quem não tem uma passagem criminal. Você sabe que é difícil. Está difícil o emprego. Sim. Para quem tem uma passagem criminal, ainda com o uso de tornozeleira eletrônica, dificulta mais ainda. Então, vários, não é um, nem são dois. Vários falam, doutor, está muito difícil, eles têm preconceito, e eu não quero voltar para a criminalidade, sabe? Mas eles falam assim, daqui a pouco eu vou ter que voltar, porque eu tenho uma família para sustentar, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho mãe. Então, assim, é muito triste isso. Pensa que um cidadão desse não consegue emprego, o crime vai lá e pega de novo. Exatamente. Se ele não tem onde trabalhar, ele vai pensar o quê? Vai voltar para onde ele veio. De onde ele veio, pois entendeu? O senhor é muito querido pelos presos, pelos familiares dos presos. É porque o senhor faz cumprir a lei de execuções penais ou pelo menos tenta fazer cumprir a lei de execuções penais? Exatamente. Veja bem, o papel do Ministério Público na promotoria da execução penal é fiscalizar a aplicação da lei de execução penal. Nada mais do que isso, sabe? Lá a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. A progressão tem que ser respeitada, a prisão domiciliar só vai quem está com os requisitos exigidos e por aí vai. O que é o diferencial é essa fiscalização da atuação da lei de execução penal dentro dos presídios, que muitas vezes não é visto. Exatamente, da lei. Está tudo na lei de execução penal. Então, não é, sabe, isso aí não é favor nenhum para os reeducandos, é direito que é assegurado a eles. O senhor, esses últimos dias, andou dando entrevista querendo uma maior ressocialização dos presos. Não andou falando nisso? Sim, sobre o projeto para ter emprego. Exatamente. Não é isso? Exatamente, sobre o semiaberto. Isso, de que se trata isso? Então, veja bem,
eu, juntamente com a então vereadora Michele Melo, nós juntos fizemos um projeto de lei para que o poder público municipal, tá? Tanto direto quanto indireto, reserve 5% de toda a vaga para os reeducandos com tornozeleira eletrônica. Entendeu? Então, né, em toda a controladoria, essa zeladoria, toda, sabe, esse pessoal, se reservar 5%, você já vai estar ajudando muito essa população, porque muitos querem deixar o crime, Edivaldo. E é muito triste as pessoas falarem que tem preconceito. Já chegaram a falar para mim que marcaram uma entrevista em um tal lugar, a pessoa mandou a pessoa ir lá. Quando esse reeducando chegou, que estava de tornozeleira, ele falou que já estava com a vaga completa. Então, assim, isso dói quando a gente escuta isso, quando a pessoa quer sair do crime e quer mudar de vida e não tem uma oportunidade. Então, isso é uma das grandes dificuldades da ressocialização. Muito, muito. E de deixar o crime. A falta de oportunidade. Inclusive, isso aí, eu tenho que agora, porque entrou em recesso, né, na Câmara, então eu tenho que voltar para conversar com os vereadores para a gente ver se aprova esse projeto e se o prefeito sanciona. E também eu quero fazer isso na parte do governo, porque isso é no município. O senhor toda semana vai ao presídio? Às vezes 2, 3 vezes por semana. Eu vou muito no presídio. Verificar o andamento das coisas? Eu vejo, sempre quando eu vejo sempre alguma coisinha lá que tem que ser consertado, sabe? A saúde não está muito legal, sabe? Tem muita gente precisando de médico, de encaminhamento para fora, dentista. E por que se demora tanto para cuidar de um preso, hein? Do aspecto da saúde dele, na sua opinião, hein? Olha, começa pela falta de médico, depois começa também pela falta de policial para poder levar do pavilhão. Esse é um problema que eu também já entrei com uma ação civil pública, né, para ter concurso público para esses policiais penais, porque só tivemos um concurso para policial penal, concurso na história aqui do Acre, só teve um, acho que salvo engano, em 2007. Já tem para, né, muito mais de década, não tivemos outro. Então eu entrei com essa ação civil pública, é importante, porque a maioria dos problemas lá é por causa disso. Às vezes não se dá banho de sol, que é um direito dos reeducandos, diário, de 2 horas, pela alegação, falta de policial, né? Ida deles na UBS ali de dentro do presídio, também às vezes não vai, porque fala assim, olha, tá tendo visita hoje e não tem como levar o reeducando. Você tá entendendo? Então, assim, muitos problemas lá poderiam ser solucionados se tivesse uma quantidade de policial razoável para trabalhar dentro do presídio. Então o Estado deveria cumprir melhor sua parte, em outras palavras. Exatamente. Sendo mais Parece exato. que tem agora uma promessa de concurso para esse ano, tá? Sim. Não sei de quantas vagas, mas a minha ação civil pública era para 500 policiais no mínimo, tá? Então, mas não sei quantas vagas vão estar abertas para esse concurso. Qual é a população carcerária hoje? Olha, 4 mil? Não, acho que 4 mil na capital, tá? Ao todo, uns 5.500 para 6 no estado todo. Em outros municípios, são outros promotores que cuidam? Não, eu sou o promotor que trabalha no regime fechado de todos os municípios. O reeducando de Cruzeiro do Sul, o processo é meu. Agora, veja bem, deixar uma coisa até bem clara aqui, para esclarecer, porque as pessoas às vezes não entendem. Muitas pessoas pedem assim, doutor, a comida em Cruzeiro do Sul não tá boa. Doutor, em Sena Madureira tá acontecendo isso. Veja bem, cada cidade tem um promotor da execução. Ele toma conta do presídio local, tá? O meu presídio é Rio Branco. Eu tomo conta do Amaro, da FOC e do feminino, tá? Quinari é um outro promotor que tem que tomar conta da comida, ver se ele tá apanhando, essa coisa lá toda. Tá entendendo? Sim. Agora, o processo de progressão é comigo. Todos do estado todo que estão presos, os processos vão para mim. Para ver prisão domiciliar, progressão, regressão, sabe? Os benefícios. Quando se fala das mulheres que estão cumprindo pena, se tratando da saúde da mulher, elas enfrentam os mesmos problemas os mesmos problemas, sabe? Ginecologista,
sabe? Até há pouco tempo saiu numa matéria, né, que as mulheres não tinham nem absorvente, que usavam até miolo de pão. Isso aí repercutiu, né? Que teve uma repórter aqui que fez uma matéria. Então, há pouco tempo fizemos uma doação lá de absorventes. Eu não sei se apreenderam. Eu sei que houve umas doações. O IAPEM também tem compra. Mas assim, sabe, é complicado, sabe? Olha, quando se fala em comida, o senhor falou em comida ainda agora. Várias vezes eu já vi denúncias, já ouvi denúncia da comida que é dada aos presos aqui no Francisco de Oliveira Conte. E já vi várias vezes o senhor falar a respeito disso. Por que não tem o cuidado devido para dar uma comida que preste a quem está lá preso? Veja bem, quem ganha é uma Isso é uma grana violenta. O contrato atual é de R$1.100.000 por mês para a empresa atual para fornecer alimento só para a capital. Então, veja bem, é uma empresa privada que ganha uma licitação, né? E é uma empresa, né? Então, assim, existem as regras desse contrato e eles têm que ser cumpridos, né? Na empresa passada, foi até o senhor mesmo que noticiou quando eu aprendi 3 toneladas aqui na Francisco de Oliveira Conte de comida vencida. Isso. Né? Aí, depois de um tempo, eu tive no Quinari fazer uma visita que não era esta a intenção, mas eu fui na cozinha e aprendi 1,5 toneladas de comida também no Quinari. Então, assim, é um lugar que a gente tem que estar sempre fiscalizando, tá? Quando não é isso, às vezes a marmita tem um peso também, tá? É 800 gramas, 800, 850. Então, ele tem que vir com este peso. Às vezes a gente tem denúncia que está indo com menos proteína. Agora, recentemente, a gente teve essa denúncia também, que estava, né? Porque a proteína, que é a carne, é de 150 a 180 gramas. A gente recebeu uma denúncia há pouco tempo que estava indo no máximo 100 gramas. E eles estavam reclamando, entendeu? Então, assim, e esse contrato tem os fiscais de contrato que são policiais penais. Então, eu tenho né? O IAPEM tem uma fiscal muito boa lá, chamada Fernanda, com um outro rapaz que eu esqueci o nome. Então, os dois estão sempre fiscalizando, sempre notificando, tá? Qualquer deslize da empresa. Então, assim, a gente vai fiscalizando, vai cobrando e a gente... O senhor deve ter noticiado também que, às vezes, as mulheres também denunciam por cartas problemas de alimentação, né? De uns 2 meses, 1 mês e meio para cá, comida que não estava legal, repetitiva, de cardápio. E a gente teve várias reuniões com a empresa e agora, de umas 2 semanas para cá, já está normalizado, foi mudado o cardápio. Então, esse problema, por hora, está solucionado, graças a Deus. Agora, por exemplo, quem conhece, sabe que quem sabe tem o entendimento que o preso, quando está sob a responsabilidade do Estado, ele está tutelado pelo Estado, e o Estado tem que ter os devidos cuidados com ele. Exatamente. Se ele morrer sob os cuidados do Estado, a família pode muito bem entrar com ação e ganhar uma baita indenização. Eu sempre falo que o Estado, ele tem a obrigação de zelar pela integridade física e mental do preso, querendo ele ou não. Ele está custodiado. Quando alguém morre lá dentro, espancado, ou por negligência médica de alguma coisa que não levou, isso aí, com certeza, o Estado é responsável. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Sim. E, assim, que nem eu sempre falo também, o preso cometeu o crime, ele está lá para cumprir sua pena privativa de liberdade. Nada mais do que isso. Então, o preso não pode apanhar. Existe promotoria especializada, né, para combater a tortura, do controle de standardidade policial, que fiscaliza a atividade dos policiais penais. Então, assim, o preso está lá. E o pessoal fala assim, né, dando comida. Existe uma empresa que ganha um bom salário para isso, né, uma boa remuneração. Então, não é justo o Estado pagar uma coisa e a empresa não fornecer o que o Estado está pagando. O Estado não pode comprar filé e o preso comer pelanca. Exatamente. Uma hipótese. Exatamente. Uma hipótese. Se está pagando, a empresa tem que fornecer o que ela está recebendo para isso. Muito bem. Olha, doutor Thales, como é a sua relação com o IAPEM, hein? É ótima.
eu me dou muito Porque com... o senhor sempre está Sim. atento na fiscalização, cumprindo o seu papel. Sim. Não é? Mas o Glauber é uma pessoa muito tranquila, sabe? De boas intenções, entendeu? Ele sabe que né, o meu papel é fiscalizar. E ele sabe também que eu ajudo. Né? Esses dias a gente fez... o Ministério Público fez um convênio, né? É um projeto do IAPEM, e o Ministério Público fez um convênio com o Judiciário lá de Chapuri, Sim. com o Gustavo, o juiz Luiz Gustavo, parceiro da execução. Eu consegui 66 mil com dinheiro do Judiciário para reformar o pavilhão C lá da FOC. Ele ficou novinho com o dinheiro dado pelo Judiciário, né, por intermédio do Ministério Público. A ampliação do galinheiro, do feminino, a gente conseguiu 14 ou 16 mil reais para a gente aumentar o galinheiro. Aumentando o galinheiro, a gente aumentou as reducandas para trabalhar, porque 3 dias trabalhados você ganha 1 dia de pena cumprida. Consegui agora há pouco tempo 40 mil reais para o IAPEM para fazer aquela cobertura que também teve uma matéria ali para as visitas esperarem para poder entrar, porque elas ficavam no sol e na chuva. Tem agora um projeto agora lá da oficina da FOC, que eu estou entrando agora, que eu vou conseguir também, tudo lá em Chapuri, o parceiro, o Luiz Gustavo. 23 mil reais para equipar a oficina, com elevador de carro e tudo. Então vai ter reeducandos lá trabalhando e aumentando, né, a oportunidade deles trabalharem, remir pena, aprender um ofício para quando saírem do presídio. Então, assim, o IAPEM tem esse entendimento que eu cobro quando tem que ser cobrado, né, no momento certo, mas também que eu estou para ajudar. Que lá eu estou fiscalizando. Então, quando a gente fiscaliza, a gente fala, está acontecendo isso, vamos melhorar. Então, assim, o meu relacionamento, graças a Deus, com o IAPEM é muito bom. E os presos? Os presos têm um senhor como... Ó, lá vem aquele homem do Ministério Público vai dar um jeito nisso aqui, eles falam, né, assim, que eu sou a única pessoa que vê por eles. Isso é a palavra deles, né? Eu tô lá para fazer cumprir a lei de execução penal. Somente isso, né? E com isso, eu tô ali zelando, né, pelo cumprimento do banho de sol, pela comida decente, né? Que eles não apanhem, que eles não sejam torturados, que eles tenham um médico, dentista, que é o direito deles. E nem sempre tem. Nem sempre tem. Que a gente sempre tem que estar ali fiscalizando, cobrando, falando, oficiando, às vezes instaurando alguma coisa. Por exemplo, minha última, né, da semana foi a instauração de um inquérito civil, porque os reeducandos têm direito ao trabalho. Isso está na lei de execução penal. E o artesanato é equiparado ao trabalho. Sim. Tá? E lá o IAPEM criou uma regra, que eu discordo, que é de 100 reeducandos por pavilhão para fazer o artesanato. Se nós temos pavilhão lá com 250, 300. Então, todos são iguais perante a lei. Então, o Ministério Público quer que o IAPEM dê oportunidade para todos os reeducandos trabalharem. Quem quer, claro, quem não quer fazer artesanato, não vai fazer, não vai ser obrigado. Mas quem tem interesse, que seja disponibilizado a portaria. Então, esse aí foi um inquérito que foi instaurado na semana passada. Olha aí. Para a gente poder dar essa oportunidade para eles trabalharem, ocuparem, que nem o senhor fala sempre, né? Sempre. Que cabeça vazia oficina do bicho ruim. Exatamente. Então, eles estão lá, eles estão fazendo um tricô, estão fazendo um tapete, estão fazendo um artesanato, estão produzindo, vão vender esses produtos para ajudar a família aqui fora. Gente, é de suma importância. O trabalho, o artesanato, enfim. Olha, doutor Tales, até quem não está preso, se não estiver fazendo nada, a cabeça fica só maquinando. Exatamente. Só maquinando. Já pensou ficar preso? preso? Quem não está preso, imagina quem está preso sem ter um nada lá dentro, não é verdade? É? Com certeza. O ambiente de lá, por si só, um ambiente que eu digo, um ambiente lúgubre, não é? Úmido, escuro. E às vezes vai um que não é, né, o crime não é nem tão violento quanto um que já está lá dentro, às vezes não é faccionado quanto um que está, né? Então, assim, a gente precisa botar o povo para trabalhar, fazer as coisas, e eles querem, tá? Né? A gente pensa que eles não querem, mas a maioria quer. A maioria quer
sabe, ou trabalhar na goma, que eles falam, é lá na cozinha. É na goma, é? É, na goma. Porque lá é mais leve. Você tá entendendo? Então eles querem trabalhar, né? Eles falam assim, me leva pra goma, não sei o quê. Então, assim, tem a reciclagem de marmita, porque a marmita de alumínio são 4.000 refeições. Então, eles têm a reciclagem, o IAPEM consegue um dinheirinho legal fazendo sabe? Então você tem os reducandos que lavam as marmitas e fazem aqueles pacotes e vendem o alumínio. Olha que maravilha. Então nós temos, sabe? Só que a gente podia aumentar isso. Eu sempre falei, a FOC é imenso aquele lugar. Tem muito espaço. Ali dá pra gente fazer fábrica, sabe, de telha, dá pra ter marcenaria lá dentro, fábrica de tijolo, sabe? Então eu tenho, sabe, muita ideia para lá pro presídio, sabe? Pra gente poder fazer muita coisa lá dentro, sabe? Olha, doutor Thales, mudando um pouco a nossa prosa, o que é que o senhor acha como um promotor da audiência de custódia? Às vezes tão criticada, não é? Sim. Criticada no âmbito, vamos dizer, da polícia, que prende quando chega na audiência de custódia, quem foi preso é solto, isso gera uma crítica, uma linha de crítica muito grande. Mas há quem também defenda a audiência de custódia como sendo algo muito bom. O que é que o senhor acha da audiência de custódia? Olha, a audiência de custódia é de suma importância. Porque a gente, nessa audiência de custódia, presta atenção, a gente primeiro fiscaliza como é que foi a prisão. Porque a audiência é para isso. A audiência a gente não entra no mérito, tá, do crime. Claro que tem crime que acaba levando à conversão do flagrante em preventiva. Mas a audiência de custódia é para saber se a prisão foi legal. Legal em que sentido? Se ele não torturou, se ele não foi torturado, se a polícia não bateu. Você está entendendo? Então, assim, quando a gente já percebe que chega um flagranteado todo quebrado e que a gente tem ali um laudo de exame de corpo de delito já dizendo que ele apanhou, esse auto de prisão em flagrante ele é relaxado e ele vai ser solto. Entendeu? Então, assim, a gente vê a legalidade primeira dessa prisão. Se houve o cumprimento do que diz a lei. Segundo, muitas das vezes a pessoa é presa, mas não é o caso de converter o flagrante em preventiva. Às vezes é um furto, às vezes é um furto qualificado, a pessoa é primária. Entendeu? Às vezes é um tráfico de droga em tese, né? Porque ali a gente não está julgando. É o primeiro momento ali, a quantidade não é muita, ele é primário, tem residência fixa, então não é caso de mandar para o presídio, porque um dos fundamentos também de se soltar, quando é esses casos, é o presídio superlotado. Porque lá é gente em cima de gente. Às vezes é cela pequenininha com 20 pessoas. Entendeu? Então, assim, é todo um estudo que é feito nessa audiência de custódia. Eu já peguei a audiência de custódia de uma pessoa que foi presa por ter furtado uma caneta num supermercado. E quando não tinha essa audiência de custódia, olha como que era. A pessoa era presa, já era encaminhada para o presídio. Então, uma pessoa ficava meses esperando um processo por um furto de uma caneta. Isso seria o chamado crime de bagatela? Exatamente. Entendeu? Então, assim... isso aí, a gente tá tirando muita gente que não é para estar no presídio com essas audiências de custódia, tá? Isso tudo é muito analisado, sabe? É tudo amparado em lei, tá entendendo? Não é coisa feita, né, de qualquer jeito. É toda uma análise da legalidade da prisão. Aí depois a prisão foi legal, aí a gente já entra, né, nos antecedentes, em qual crime foi, como é que foi, e aí a gente converte ou não o flagrante em preventivo. Uma pergunta bem, vamos dizer, atravessada. A audiência de custódia objetiva analisar como se deu o procedimento da prisão pela polícia, a atividade policial, ou não? Sim, exatamente. É isso? É isso, é para ver a primordialmente é para saber se foram respeitados os requisitos exigidos na prisão, tanto no auto de prisão em flagrante, se foi dado a oportunidade, se foi feita a nota de culpa, se foi feito por um delegado, entendeu? Se ele apanhou ou não apanhou, entendeu? Vários flagrantes foram relaxados no ano passado por ter sido o flagranteado ter apanhado da polícia. Vários, entendeu? Aí é relaxado o auto de prisão em flagrante. Olha, com certeza. Doutor Thales, eu ouvindo aqui suas respostas, e esse seu trabalho que o senhor desenvolve junto
a população carcerária, nessas audiências de custódia, etc. e tal, em defesa da legalidade, é bom que se diga, deve ter muita gente que não gosta do senhor também, né? Aqui e acolá tem gente que não gosta dessas suas decisões. Sim, mas veja bem, né? Quem sou eu, né? Se até Jesus Cristo não agradou, né? Que saiu, né? Que estou fazendo o meu trabalho, a gente faz tudo amparado em lei, entendeu? Então, assim, a gente faz... Claro que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Sim. Mas como a gente está amparado em lei e está fazendo um trabalho, né, honestamente, enfim, então a gente... Dentro da legalidade, a gente vai fazendo, agrada uns, desagrada outros, né? Eu costumo dizer que o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, não é? Sim. A gente vive tranquilamente sem 7 bilhões 990 milhões. Exatamente. Eu sempre digo isso. Exatamente. Não é? Exatamente. A gente vive com pouca gente circundando a gente. Sim. Não é? Sim, com certeza. Sabe? Então a gente tem que ter tranquilidade, né? A consciência tranquila e trabalhando na legalidade dentro da lei. Então, quando a gente faz isso, a gente está amparado, né? E uns gostam, outros não. Já que estamos falando em lei, já não é tempo que vamos dar uma reformulada completa no Código Penal. O senhor não acha que, às vezes, o nosso Código Penal ele é muito leve, muito brando, muito terno? Nossa, mas você sabe, Edivaldo, que... Sim. Sabe, o pessoal fala que o Código é de 1940, mas tivemos já infinitas leis, até recentes, entendeu? Sim, vão emendando. Sim, mas vão piorando, né? Você viu? Você foi colocado feminicídio, né? Você tem agravantes. A progressão, agora com esse pacote anticrime de 2020... Sim. Dificultou a progressão de crime hediondo, sabe? O roubo de mão armada e quando se faz vítima, virou hediondo, era um sexto. Antes de 2020, a progressão para qualquer roubo era um sexto. Agora já teve algumas modalidades de roubo que viraram hediondo, entendeu? Que agora a progressão é 2/5. Então, assim, tem sido mudado, sim, e tem apertado. É porque às vezes a pessoa, né, fica escutando uma história e fala, é brando. Mas assim, no decorrer dos anos, as leis têm sido mais apertadas, entendeu? Então, agora, quando você, fazendo alguns paralelos, quando você anda em determinados países da Europa, você anda com tranquilidade, com serenidade, a tua bolsa ao lado, ninguém mexe com você. Se você fizer isso no Brasil... Na primeira esquina te toma uma bolsa que dão uma porrada, uma surra e te levam tudo. É a cultura do nosso povo que é assim, é a falta de comida para esse povo, é a falta de emprego, é a falta de oportunidades. Eu acho que é tudo isso. Essa mistura terrível. É um combo. Entendeu? Disso, né? Da falta de oportunidade, da desigualdade, da falta de emprego, né? Às vezes, agora veja bem, às vezes tem gente também que às vezes que comete a criminalidade, que vem até de família que tinha até como, né, estudar, não sei o quê, mas a pessoa envereda para, né, o crime. Nós temos casos assim, né? Existem. O criminoso já nasce criminoso ou ele é produto da sociedade? Isso aí é um estudo, né? Essa é uma existe questão... um estudo sobre exatamente, isso. Uns entendem que né, é do meio, que nasce, enfim, né? Né? Seria uma coisa muito... uma discussão muito profunda. Sim. Mas é isso que o senhor falou mesmo, né? De toda essas coisas juntas acaba exatamente, né? Acaba gerando, que nem eu falei no começo, né? Que acaba tendo prisões e aí aumenta a população carcerária, porque aí as pessoas vão sendo presas porque cometeram o crime. Por que cometeram o crime? Por causa dessas suas palavras. Eu me lembro das palavras uma vez de um advogado que já faleceu. Aí um repórter chegou para ele e disse bem assim: mas você é advogado do crime organizado? Ele disse: ainda bem que é organizado. Você é advogado do crime desorganizado? Não, veja bem. O preso, ele tem direito ao contraditório e ampla defesa. Né? Então, quando ele tem dinheiro, ele paga o advogado. Quando ele não tem, é um defensor público, né? Que é pago pelo Estado para defender quem cometeu um crime. Então, assim, né? Se ele está sendo processado por organização criminosa, vai ter um advogado que tem que defender ele. Se não é o advogado, é o defensor. Então, todos têm direito ao contraditório para defesa. Todos.
seja qualquer crime, homicídio, latrocínio, né? Enfim, Sim. qualquer um, do Sim. mais simples ao mais gravoso, entendeu? Olha, doutor Thales, é um prazer conversar com o senhor. Ah, muito obrigado. O senhor é um cara muito inteligente, é um cara muito diligente. Ah, muito também obrigado, Edivaldo. em suas ações. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. A gente não consegue agradar todo mundo, não é verdade? É. E eu estou me lixando para quem está preocupado se eu vou agradar a ou B. Eu faço o meu eu caminho faço também. O meu trabalho, eu trilho o meu caminho peço muito a Deus para que as coisas deem certo. Que nos proteja, né? Nos livre das pessoas do mal, né? Das armadilhas. Dos muitos livramentos. Dos olhos de peteca. E por aí ter muita fé, né? E fazendo as coisas corretas que a gente vai caminhando. Eu espero que a gente tenha debatido aqui alguns itens, alguns temas interessantes no tocante à área que o senhor hoje está atuando. Mas o senhor não vai ficar esse tempo todo de promotor só na vara de execuções penais. Deve passar por outra vara, não vai não? Eu já passei, né? Eu já passei. Aqui eu estou em Rio Branco, eu fui promotor em Cruzeiro do Sul. Você foi promotor muito novo, né, Thales? Fui, 25. Estudou feito estudava 18 horas por dia, Para poder passar. Então, assim, eu já fui promotor em Cruzeiro do Sul e aqui na capital, em Rio Branco, eu já fui promotor da primeira vara criminal, eu já fui da terceira vara criminal, eu já fiquei 2 anos na violência doméstica. Olha aí. Então agora eu fiquei na vara de tóxico e acidente de trânsito por 7 anos, na vara de delito de tóxico e acidente de trânsito. E agora eu já estou na execução, vai fazer 5 anos. Mas é uma área que eu estou gostando, que eu acho que eu estou fazendo um trabalho que está sendo até reconhecido, sabe? Muito bacana. Todo mundo lhe conhece. Isso é muito bacana, o reconhecimento na rua, você vê pessoas te dando... No carnaval o senhor parava para tirar fotografia com os foliões, rapaz. O senhor estava lá passeando, dando uma volta. Exatamente, as pessoas pedem fazer selfie, crianças, idosos, isso é muito legal, entendeu? Assim, né? É o reconhecimento do meu trabalho, né? Do trabalho do Ministério Público, não meu, do Ministério Público. Então, isso é muito gratificante. Sim. Quando a gente faz com amor, né? Então... né? Eu tenho um tempo ainda de trabalho, Deus sabe das coisas, né? Se eu tiver que ficar até me aposentar na execução, eu fico, senão, né? A gente vai... O futuro só Deus pertence. Você tá novo para aposentar, Thales. Quem tem que se aposentar sou eu, cara pálida. Olha, eu perguntava pro doutor Thales o seguinte, assim que ele chegou, nós nos cumprimentamos, eu digo, ô doutor Thales, fica à vontade, senta aí. Eu digo, você bebe? Ele disse, não. Você fuma? Não. Eu digo, pô. Você faz o quê, né? Eu disse pra ele, eu tomo uma gelada ainda, eu não sou de ferro. Né? Bom te receber aqui, olha, doutor Thales. Parabéns, tá, Edivaldo, pelo seu programa, pela sua pessoa. Muito obrigado. Pelas suas críticas, que são muito construtivas. Obrigado. Sabe? Parabéns mesmo pelo seu programa e pelo esse podcast que está fazendo sucesso. Sucesso. Tá? Parabéns, obrigado. Olha, meus amigos, o podcast do Edivaldo Souza termina aqui. Não esqueça de se inscrever no podcast, toca o sininho e assista. Toda semana tem sempre um bom entrevistado e aqui a gente faz um foco diferente na entrevista. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ai, ai.